Estava passeando na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e num dia de passeio subimos por uma trilha que nos levou até o primeiro patamar do bondinho. Tem uma trilha que você faz ali, você chega lá no primeiro patamar do bondinho, tem o outro lá, que aí eu nem sei se tem trilha para lá, mas se tem aí já não dá para mim, né? E nós fomos até ali em família, amigos, e fomos ali, passamos um momento muito agradável, tomamos um café, as crianças brincaram, tiramos fotos, porque a esposa, você sabe como é que é? Quer tirar foto de todos os ângulos, né? Os homens vão concordar comigo, né? A gente não aguenta mais tirar foto, né, irmãos? Ô Senhor, né? E elas querem tirar de todos os lados, né? E aí tiramos centenas de fotos, né? Ali, todas possíveis. E até que o momento de, vamos descer. E aí na descida a gente falou assim, vamos descer de bondinho, né? E aí você paga então a passagem apenas da volta, da descida do bondinho. E ali você tem um caixa eletrônico, você mesmo compra o seu ingresso e com o seu próprio ingresso você vai lá e entra no bondinho e desce. E estávamos ali juntos com algumas pessoas e uma dessas pessoas, né, que estavam com a gente, não é cristã, não é da igreja, e a gente junto ali, aí um deles deu uma orientação assim, né, uma sugestão, né, olha, fica tranquilo, se comprar meia, ninguém confere identidade de estudante, né, todo mundo paga meia aí, e a gente burla lá e está tudo certo. E aí estava eu, diante do caixa, tendo que pagar 4 ingressos e diante de uma situação, pagar menos e manchar o caráter diante de alguém, ou pagar o total, mas manter o caráter e a integridade diante daquele que estava conosco. Duro é pagar mais caro, mas ali o fizemos. Pagamos, né, 2 inteiras de adulto, meus filhos pagam meia, e pagamos a meia deles, passamos no cartão, porque quando você passa no cartão é uma benção, né? Parece que a gente não está pagando, né? Falei, rapaz, é muito legal. E aí você passa o cartão, né? E aí depois a gente vê isso, né? Chega a conta, né? A gente paga a conta depois, mas ali descemos, e quantas vezes a gente está diante de situações em que a gente precisa decidir entre o fazer o que é certo ou receber uma vantagem, mesmo que destoa um pouco do que é certo. Certa vez um pai tinha 4 filhos, um pai que lutava muito para que as coisas ficassem bem, né, com muitas dificuldades na sua casa, e ele então recebeu o circo na sua cidade, ele combinou com seus filhos de levá-lo ao circo, e então quando ele foi ao circo levar as suas crianças, ele tinha 4 filhos, uma escadinha, e ele chegou até o caixa, depois de ter guardado por muito tempo um dinheirinho, e quando ele chegou no caixa, então, o rapaz falou com ele, quantos são os seus ingressos vai querer? Eu quero 5 ingressos. Olha, mas deixa eu te falar, quem tem 5 anos, abaixo de 5 anos, não paga. E eu tenho visto, se tem um menino pequeno, ele falou, não, ele tem 6 anos, ele não tem 5 não, ele vai pagar também. E aí o rapaz pegou os ingressos, entregou e falou assim para o pai, né, olha, puxa, se o senhor não falasse nada, nunca ia descobrir que seu filho tinha 6 anos. Ele só, para mim ele tem 5, estava tudo certo, se você não fala nada, o senhor não pagava dele. Eu nunca ia saber que ele não tem 5. Aí ele falou assim para o rapaz, você não ia saber, mas o meu filho sabe que ele não tem 5. Se eu falo para você a idade errada dele, eu mancho o meu caráter com ele. Eu prefiro pagar mais caro, mas manter o meu caráter intacto com o meu filho. Ele vai saber que eu sou um homem de caráter. Integridade e honestidade. Marcas na vida de um cristão. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação em que nos é colocado 2 opções, em que você pode optar por levar uma vantagem, mas fazer algo que não é tão correto, ou melhor, não é correto, porque não tem essa de não é tão, né? Ou é ou não é. Ou você faz o correto, e mesmo que você precise pagar a mais por isso. Quantas vezes nós, como cristãos, ou melhor, como seres humanos, estamos diante de situações assim? Integridade é ser inteiro, é ser completo, é ser coerente. A palavra íntegro vem do latim integritas,
que traz a ideia de inteireza, pureza, de perfeição. No caráter humano, integridade é você viver uma vida alinhada com os valores morais, você não se dividir, você é inteiro, você é íntegro, então você não se divide, você é de um jeito aqui, outro jeito ali, não, você é inteiro em qualquer lugar, você é alguém de caráter. Honestidade é quando você faz a verdade, você age com justiça, você não engana, e está mais ligado à questão da prática do comportamento. É você não mentir, não roubar, não fraudar e não trapacear, não ficar com um troco que não é seu. Honestidade é mais na prática, integridade está ligado mais à inerência, ou seja, o coração. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Esse mandamento que nos leva a entender o que é integridade e honestidade está no versículo 15 do capítulo 20 de Êxodo. Falei tudo o contrário hoje. Êxodo 20, 15. Que é um versículo pequenininho, que se você está ligado aí e conhece um pouco dos 10 mandamentos, sabe que versículo eu estou falando, que é o versículo não furtarás. Está aí na tela para você. Ó. Talvez da sua versão, não furte. Como a minha, NAA está assim, não furte. Ou na sua, esteja não furtarás. Lembre-se que Moisés está trazendo as leis de Deus para um povo, para a formação de uma nação. Lembra disso? Israel até então não era uma nação. Israel era uma família que, tendo 12 filhos, formou 12 casas, 12 tribos. Essas tribos, essas casas foram levadas para o Egito, para sua proteção e para serem protegidos e mantidos, né? Para que houvesse a preservação do povo. Só que depois de um tempo eles ficaram escravos no Egito. Passaram toda a escravidão no Egito por mais de 400 anos, e então Deus os libertou, e os levando pelo deserto até a terra prometida, faria como fez o seu povo, uma nação. E por ser uma nação, era necessário que houvesse leis e regras que eles pudessem seguir, para que então pudessem viver bem. Diante disso, Deus traz uma instrução muito direta e objetiva ao seu povo. Não se deve pegar algo de outra pessoa. Não se deve roubar, furtar ou enganar o outro, a fim de obter vantagem para si próprio. Então, basicamente é isso. Não se deve tomar nada para si que não é seu. Não se deve pegar nada de ninguém que não é seu. Respeitando a propriedade do outro, o bem do outro, a conquista do outro. Você não deve pegar para si aquilo que não lhe pertence. Isso envolve honestidade, integridade e respeito ao próximo. Lembra que os últimos mandamentos estão ligados às pessoas, lembra? Ao relacionamento com o próximo. Então nós estamos nessa linha agora do relacionamento para com o próximo. Não furtarás, não tem um texto exclusivo, específico de Jesus, como os outros que a gente acabou de ver. Quando lemos, né, na semana passada, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Jesus não tem esse texto para furtarás, ouvistes, não furtarás, eu, porém, lhes digo. Não existe esse texto específico, mas em todo o tempo Jesus está caminhando e levando os seus discípulos e nos seus ensinamentos, fazendo com que os seus vivessem uma vida de integridade. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague as suas dívidas. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Então, todo o ensino de Jesus está ligado à integridade e ao valor daquilo que a gente decidiu viver como moral. Então, vamos lá. A partir disso, eu quero conversar com você hoje, quero trazer 3 momentos para nosso pensamento, nossa ilustração de hoje. Então, hoje o nosso sermão ele vai passar por 3 momentos. No primeiro momento, eu quero trazer um pouquinho para a gente das práticas que às vezes a gente tem que não parece ser tão errado, mas é. E a gente precisa pensar sobre elas. No segundo momento, eu vou te dar um exemplo, vai ser muito rápido, de alguém na Bíblia que teve uma mudança radical com relação a isso. E no terceiro momento, nós vamos trazer um texto do apóstolo Paulo, em Efésios, que vai nos mostrar como nós podemos vencer e mudar na vida com relação à integridade, à honestidade e o caráter, como que a gente deve fazer isso daqui para frente. Tamo junto? Amém?
Então, 3 momentos, hein? Primeiro momento, nós vamos olhar para a prática diária. Segundo momento, vamos ouvir um exemplo bíblico de alguém que mudou radicalmente. E no terceiro momento, o ensino mais teórico, que vai nos levar à prática de uma mudança real para o nosso dia a dia. Tá comigo? Diz amém. Então, vamos junto. Primeiro momento vai ser a gente olhar para a prática. E hoje eu quero conversar com você sobre isso aí, ó. Não se esconda atrás do jeitinho brasileiro. Perguntei ao ChatGPT o que é o jeitinho brasileiro. E ele me disse o seguinte: o jeitinho brasileiro é a prática de driblar regras, sistemas ou dificuldades por meios informais, pessoais e até ilegais para conseguir o que se quer, mesmo que isso envolva mentira, suborno, omissão ou manipulação. Inerente ao brasileiro, e muitas vezes a gente fala isso, como é que você conseguiu? A gente deu um jeitinho. Né? Nossa, mas como é que você conseguiu chegar lá? A gente deu um jeitinho aí. Nossa, olha como é que está funcionando as coisas. Como é que a gente deu um jeitinho brasileiro para funcionar. Vez e outra, a gente está falando de um jeitinho que nada mais é que uma maneira errada e ilegal para chegar a uma situação que a gente não conseguiria fazendo da forma correta. Ou fazendo a forma correta, a gente teria algumas dificuldades a mais, pagaríamos a mais, ou demoraríamos mais tempo para chegar. Então a gente dá um jeitinho para resolver aquilo. Queridos, desde criança, a gente já vai fazendo isso. Na escola, você tenta dar um jeitinho para tirar uma nota melhor. Você tenta dar um jeitinho para conseguir ficar mais tempo no recreio. Você dá um jeitinho para faltar uma aula. E você vai crescendo com essa, sabe, com essa prática de, cara, a gente pode fazer uma coisa ali, outra aqui, para a gente conseguir o que quer. E aí vamos formando, muitas vezes, práticas desonestas que nos fazem pecar e desrespeitar a lei de Deus e a palavra de Deus. Vamos pensar em algumas coisas? Por exemplo, falei alguma delas já, né? Mentir ou forjar para pagar meia entrada. Eu não estou falando daquele dia que você chega lá no cinema e está lá, todos pagam meia. Não, esse dia é legal, pô, né? Na verdade, está todo mundo pagando igual, né? Está todo mundo pagando muito, mas você está acreditando que está todo mundo pagando meia. Não é esse dia, é o dia que você chega no lugar e tem lá a opção. Você não pode, você tem que pagar o certo, você às vezes dá um jeitinho para pagar a meia. Eu tinha uma vez, eu era adolescente, vou te contar um segredo, mas vocês têm que combinar comigo que não pode falar para ninguém. Fechou? Ó, a integridade, hein? Então, ó, quando eu era adolescente, cara, tinha um amigo nosso que trabalhava no cinema. Isso aí depois tem que cortar do YouTube, hein? Você não pode ficar no YouTube, não. E aí a gente, né, um amigo nosso trabalhava no cinema, da igreja, todo mundo da igreja, todo mundo santo. E a gente era, né, nascido na igreja. Aí ele trabalhava no cinema, né? E aí ele falava assim com a gente, ó, cara, dia de semana, à tarde, é mais tranquilo. Vai, a gente tinha 2 amigos, já vamos para lá. Aí eu abro a porta de trás, vocês entram por trás e vocês assistem o filme. E tá tudo certo, ninguém é tranquilo, a gente faz aqui direto. Você acha que seu pastor faria isso? Olha a dúvida deles, rapaz. Como que você acha que ia fazer isso, cara? Claro que ia. Lógico, né? E aí o pastor, que não era pastor ainda, era adolescente, ia lá e fez. Gustavo, não ouça isso. Meu filho está aqui, gente. Deu ruim, mané. Mas ele vai ouvir o final da história. E aí, fazíamos lá, entrava lá. Até que um dia, meu pai ficou sabendo. E aí deu ruim, irmão. Porque um dia eu estava me arrumando para ir. E aí ele falou, você vai onde? Eu falei, vou no cinema, com que dinheiro? Não, o quê? É esquema, né? Não vai. Você acha que isso é certo? Aí aquela lição de moral, que é melhor ter apanhado do que tomado aquela lição de moral, né? Aquele sermão do monte, aí depois tira a roupa, fica em casa e aprendeu uma lição importante. Nunca forje algo para ganhar vantagem só porque tem alguém que você conhece que pode te colocar lá dentro. Não pode.
Aprendi aquela lição. Aprendi. E passamos a viver de uma forma diferente a partir daqui. Queridos, a gente precisa entender que é o que tem que ser feito. Por exemplo, teve um dia desse aí que a gente estava de folga no domingo. A igreja sempre me dá uma folga quando tem 5 domingos, né? Quando tem 5 domingos no mês, você sabe que um desses domingos o pastor não vai estar por aqui. Tá? Eu nunca falo qual que é. Mas um desses eu não estou, porque a igreja combinou já, quando tem 5 domingos, dá uma folga para a gente poder sair com a família e tudo. E um desses domingos recente, a gente foi para casa da minha cunhada, no Rio, e aí aproveitei e falei assim, vamos um dia antes, peguei as crianças, falei, vamos dar uma passeada no Rio. E aí a ideia era ir no aquário, no Aquarrio. Só que a gente olhou o preço do Aquarrio, não dava, cara. Falei assim, não dá, irmão, nem pagando a metade das crianças, né? Não dava. Não dá. Então vamos no zoológico, que naquela semana estava uma promoção. Você pagava só um, o acompanhante não pagava. Então, opa, legal. Então conseguimos um preço melhor dentro, né, daquelas nossas possibilidades e fomos naquilo que era possível. Não adianta forçar a fazer uma coisa que eu não posso. Eu vou naquilo que me é possível. Se eu não posso pagar, eu não vou. Básico. Não forjo algo para conseguir ir na vantagem. Está fazendo sentido? Mas a gente dá um jeitinho brasileiro. Quer ver outra coisa de jeitinho brasileiro? Parar na vaga de estacionamento de deficiente físico. Parar na vaga de idoso. De gestante. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma imagem da vaga de gestante, que é um bonequinho assim, com uma barriga e um carrinho de bebê na frente. Aquilo não é um barrigudo fazendo churrasco. Porque a gente que acha que é uma churrasqueira na frente, um barrigudo. Não é, gente. Aquilo ali é uma gestante. Aquela vaga é para quem está grávida. Ah, pastor, mas é rapidinho. É no rapidinho que alguém precisa de entrar e você vai estar usando a vaga dele. Não é sua, então não use. Não é para usar. Tem gente que agora está fazendo trabalho com a IA. Trabalho da escola. Porque a IA, né? Vocês viram o aviso com a IA, né? Inteligência artificial, como é que fica bonito, né? Matusalém. Bora, os avós, né? Tamo junto, né? Aí tem agora os adolescentes, adultos também, né? Jovens na faculdade, fazendo seus trabalhos com inteligência artificial. Gente, tem hora que eu falo com a Kelly, eu falo assim, a gente é muito bobo, cara. Eu sou muito bobo. Tem hora que eu sou tão inocente com algumas coisas, cara. Um tempo atrás, uns anos atrás, aí estava conversando com a galera aí na igreja e tal, a galera me falando como é que é negócio da faculdade e tal. Aí alguém falou assim, não, pastor, porque hoje em dia você pode pagar alguém para fazer o TCC para você. Eu falei, oi? Não, pastor, tem uma galera que faz isso, é quase que o trabalho dele. Eu falei, como é que é? Quer dizer que você tem que apresentar o seu trabalho de conclusão de curso para provar que você aprendeu e sabe o que você está fazendo, você paga outro para fazer no seu lugar e coloca embaixo o seu nome. Não, eu até concordo, você fala assim, mas você coloca o nome da pessoa embaixo. Ó, quem fez foi o fulano, eu só paguei. Você está entendendo? Porque não é certo. Não é, gente. Não dá para fazer isso. Usar atestado falso para faltar ao trabalho. Mas, gente, fiquem tranquilos, que tudo isso aqui não são vocês que fazem. Não é a gente. Isso aqui são coisas que o pessoal faz por aí, entendeu? Isso aqui é hipoteticamente, se um dia, né? Eu sei, tá? Mas pessoas que usam de uma facilidade, de repente tem um amigo que é médico, tem alguém que tem uma facilidade, ou vai lá mesmo e finge estar doente só para pegar o atestado. E consegue para faltar um dia de trabalho. Pergunto eu, isso é íntegro? Sonegar imposto. Mentir na declaração do imposto de renda. Eu também concordo com você que é muita coisa para pagar. Misericórdia, né, irmãos? Fala para você, ou um lugarzinho para pagar imposto nesse tal de Brasil. Mas eu não estou falando deles agora lá. Eu estou falando da gente. Tem que mudar é a lei. Não é a gente que tem que mudar o nosso caráter. Então a gente precisa fazer o certo. O correto. Fazer as coisas de acordo com o que tem que ser feito. Estou falando de fraudes e mentiras. Eu sei que em algumas questões de empresa e tal, existem manobras que você faz lá, que até o governo que te dá a opção e tal. Estou falando disso não, gente. Estou falando de fraudar, de mentir, de roubar. É disso que eu estou falando. De que muitas vezes a gente vai fazendo isso para omitir e mentir, para conseguir pagar menos ou receber uma vantagem. Tem dia que o irmão desse falou assim, não é possível que alguém faz isso, cara. O cara trabalha com Uber. Aí ele falou comigo assim, pastor, você acha que é fácil?
Tem gente que pega o Uber, pede a corrida para pagar em dinheiro. Aí o cara pega, entra no carro, vai até o destino, ok, chega no destino, ele desce do carro e fala, amigo, não tem como te pagar, eu estou sem dinheiro. Eu falei, não é possível que alguém faz isso. Eu falei, pastor, não faz? É todo dia. Eu tenho que ficar vigiando. Porque senão eu estou pagando para trabalhar depois. Aí o cara fala assim, põe na próxima. Eu falei, que próxima, filho? Que próxima? E aí eu fico pensando, cara, quem que em sã consciência... Cara, eu até entendo, o cara está passando mal, está morrendo, tem que levar alguém para o hospital. Irmão, um não tinha opção, depois eu arrumo um jeito, pega meu telefone e um dia eu... Tá tudo bem. Mas não dá. Então, assim, a gente precisa entender com relação à integridade. Tem gente, eu vi uma agora, depois, na intervalo do culto, o irmão falou comigo, disse, pastor, fala essa também. Eu falei, vou falar. O cara vai comer no self-service lá, pode uma carne só. Aí o cara põe uma carne embaixo, enche de arroz. Depois coloca outra por cima. Eu falei, miserável! Olha ele! Rapaz! Como é que pode, né? Cada um, cara, que vai surgindo, né? Queridos, tem hora que eu não consigo entender. Pessoas querendo levar vantagem em cima de outros o tempo todo. O tempo todo. Pessoas que esbarram no carro do outro aí, derrubam um retrovisor. Ah, tem ninguém, não, vamos embora. Vai embora, deixa o carro quebrado. Deixa o carro lá quebrado. Pessoas que vão vender o carro, adultera a quilometragem para falar que o carro tem menos quilômetros para vender. Maqueia o negócio e fala que nunca teve problema para vender mais caro. Isso é mentira. Desonestidade, isso é pecado. E você, querido trabalhador, meu irmão, eu fiquei pensando um dia desse, já parou para pensar se você recebesse realmente apenas pelas horas que você trabalha? Não as que você fica no cafezinho, no banheiro, no celular. E o home office? Quantidade de gente que está de home office, você olha para o cara que não está trabalhando. Fala que está, mas não está. Isso é fraudar, isso é mentir. Pessoas também que contratam outras, aí a turma agora de cima, né, que muitas vezes contrata o outro e não paga o devido, não paga o justo, não combina o certo, às vezes até deixa de pagar algumas coisas para a pessoa, muda alguma coisa e deixa a pessoa na mão para levar vantagem. Tem os dois lados da moeda, tá? E quando você combina com o patrão, está passando a necessidade, você fala, pastor, me manda embora, eu continuo trabalhando por fora, pego o seguro-desemprego, depois você me contrata de novo. Oi? Não faz sentido? É seguro-desemprego. Você está trabalhando, você não está recebendo, não está em sentido. Mas, pastor, o INSS rebenta a gente. Eu não estou falando do INSS agora, eu também concordo com você. Na hora que você mais precisa do negócio, o negócio não funciona, né? Concordo com você. Mas não estou falando dele agora, estou falando de você. Estou falando de mim. Estou falando da nossa atitude. Então, nós precisamos entender e viver de uma forma que seja íntegra. Baixou o livro no PDF e você não tem direito de usar aquele livro que você não pagou pelo direito autoral da pessoa que escreveu. E o cara baixa o livro no PDF, imprime na impressora da empresa, com a folha da empresa, e se demora encaderna na empresa. E vai para casa com o livro que baixou, não pagou e ainda imprimiu na empresa. Quando não leva a caixinha de clipes, o grampeador também para casa. O mouse e o mousepad. Filho, não é seu. Mas pastor, tem tanto lá na empresa, está jogando fora. É seu? Não, então não tem que levar para casa. Não é para levar, não é seu. Está fazendo sentido, gente? Mas eu sei que vocês não fazem isso. Não somos nós aqui que a gente está falando, né? Então, queridos, a gente precisa pensar. Sabe aquele stream que você não paga, mas você está usando sem pagar? Aquela TV por assinatura, que você não assina, mas você usa um jeitinho brasileiro para assistir? Tá ligado? Que é o canal pago, mas você não paga por isso, e você assiste mesmo assim? Mexi num negócio ruim aí agora, hein? Quando você pega fiado, tu tem que pagar, irmão.
Aliás, se preferência, não pegue fiado. Geralmente é em lugarzinho que a gente conhece, né? Geralmente é assim, no lugar que a gente faz um serviço, uma coisa, aí você vai lá e deixa, depois eu te pago, aí não paga. Há uma vergonha. Aí passa o pastor, pastor, seu pastor, tá, tem um irmão lá dessa igreja lá que nunca me pagou. Aí fica com a cara lá no chão. Por quê? Porque crente não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Você está entendendo isso? Isso é ser íntegro, isso é não furtar. Aí pega ainda aqueles que pela fé abusam de outros e tiram dos outros, no nome da fé, para o seu enriquecimento. Isso também é terrível. Estava conversando agora um pouco antes ali do culto com o irmão, a gente estava falando de uma pessoa específica ali, que é boa na lábia e tal, e o cara fala e tal, sabe? Aí o cara pega e começa a vender o lenço umedecido que ele passou no seu suor, ele vende aquilo. Aí ele passa a vender o negócio da vassoura, ou a fronha dos sonhos que vai realizar o seu sonho, a fronha ungida, e você passa a comprar aquilo, acreditando que aquilo vai te resolver as soluções. O cara está usando e abusando da sua fé para enriquecer-se. Isso também é furtar. Aí vem o outro lado da moeda. Aí o que o crente faz muitas vezes? Também não vou dizimar, não entrego o meu dízimo. Por que eu não vou entregar meu dízimo? Porque todo pastor é ladrão. Aí já generaliza, né? Nunca ouviu falar, não conhece o pastor, não sabe de nada. Você sabe como é que funciona aqui? Pastor nem olha o dinheiro, nem sabe como é. Não funciona assim, querido. Então é uma equipe eleita pela igreja, que é investigada por outra equipe, que é analisada por outra equipe, que controla outra equipe. E tudo isso tem que estar fechadinho para no final ser aprovado por um outro conselho que fala se está tudo bem. É assim. Aí você deixa de entregar o dízimo. Aí deixa eu te falar uma coisa. Quem não entrega o dízimo está roubando do Senhor. Não furtarás. Não me venha com desculpas para deixar de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Por causa do outro que está errando. Eu não estou cobrando o outro. Estou falando agora de cada um de nós. Você está entendendo isso? Mas isso a gente não quer ouvir. Porque isso não é legal. A gente fica dando um jeitinho brasileiro. Aí sabe o que acontece? A gente fica aqui o tempo todo discutindo nas nossas rodinhas, nos nossos grupos de família, a gente fica discutindo aqui como que os políticos são terríveis, como que eles roubam os humildes, roubam o da saúde. Eu fiz visita no hospital essa semana, hospital público, terrível. Terrível, corredor, uma bagunça, gente colocada de um lado na cadeira, num lado, tudo lá uma bagunça. Não tem fronha, não tem um monte de coisa, assim, sabe, um caos terrível. Estão roubando da saúde para o alto enriquecimento, estão tirando das escolas. Muitas escolas aí, nas escolas públicas, não tem ar-condicionado em casa, não tem isso. Teve uma semana de calor excessivo que a gente teve aqui no Brasil, cancelaram as aulas, porque as escolas públicas que tem um tantão assim, não tem ar-condicionado nas salas. Aí as crianças não podem ir para a escola. Eu concordo com você, é terrível. A gente fica olhando para eles, fica falando mal deles, porque o político, porque eu não sei o quê. Você sabe qual que é a diferença do político que está lá para a grande maioria dos brasileiros que estão aqui? O acesso. Só isso. Porque o mesmo cara que paga a propina para o policial aqui de R$50 é aquele que quando está lá dá uma canetada e pega 50 milhões no seu bolso. O problema é que o jeitinho brasileiro e a corrupção está inerente, ela está aqui, ó. Triste, né? Mas é a verdade. Não, pastor, eu não faço. Não faz, mas cola na prova. Como não faz? Faz o trabalho. Então, é a mesma coisa. A diferença é só a quantidade. Porque aqui você tem acesso a um pouquinho. E lá você tem acesso a um montão. Como que muda isso, pastor? Como que a gente vai fazer a diferença, pastor? Só o evangelho pode mudar. Só o evangelho pode transformar o caráter de alguém, a vida de alguém. Só o evangelho pode fazer isso. Você está comigo, meu irmão? Amém? Você está entendendo essa palavra? Amém? Vamos para o segundo momento? Te falei que eu ia só trazer informações, né? Agora sim. Vamos olhar para 2 textos bíblicos. Um texto eu vou ser muito rápido, vou apenas ler, vou explicar para você de uma forma muito rápida para você ver como que alguém mudou de forma radical, que é agora. Vamos lá? Segundo momento, então, é um exemplo bíblico de mudança radical. Se você está com a sua Bíblia aí, abre em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler um texto muito conhecido. Lucas 19, de 1 a 10.
Diz assim, ó. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estamos olhando para um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um judeu publicano. O que é isso, pastor? Ele fazia parte do povo judeu, mas ele era um publicano. Ele cobrava impostos do judeu para pagar para o romano. Então ele era visto pelos judeus como um grande traidor. Porque não apenas isso, eles cobravam um pouco a mais para que eles ficassem com tanto. Então, por exemplo, se a cobrança era 10, eles cobravam 20, 15, ficavam com 5, com 10 e davam apenas os 10 para os romanos. Então, muitas vezes, eles roubavam de algumas pessoas para o seu alto enriquecimento. Zaqueu era este publicano, que estava no meio dessa classe de pessoas. Zaqueu, quando ele fica sabendo que Jesus vai passar por aquele lugar perto da sua casa, ele era baixinho, ele passa a subir numa árvore para poder ver Jesus. Quando ele está lá em cima nessa árvore, Jesus para exatamente na sua árvore, olha para ele e fala: Zaqueu, desce que eu quero ir na sua casa. As pessoas ficaram indignadas, porque as pessoas disseram, segundo o texto, que Jesus estava indo comer na casa de um pecador. E eu pergunto a você, querido, se Jesus não fosse a casa de um pecador, a que casa ele iria? Nenhuma, porque todos são pecadores. Mas ele olhou para aquele homem e falou assim: vou na sua casa agora. Zaqueu desceu daquela árvore, correu até a sua casa, ali eles entraram. Quando Jesus esteve entre eles, aconteceu uma ruptura, porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele entra na vida de Zaqueu, e há uma ruptura aqui na vida de Zaqueu. A ruptura é muito clara, acontece uma mudança radical na vida de Zaqueu. O que acontece? Ele olha para Jesus e fala: Senhor, 2 coisas, uma é incondicional, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Está aí no texto, ó. Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens ao pobre. Se Zaqueu tinha uma propriedade de valor de 100 mil reais, 50 mil reais ele ia dar aos pobres. Isso era incondicional. E havia uma outra sentença condicional, que ele disse: se eu roubei, e ele sabia que tinha roubado de alguns, então se eu roubei de alguns, a estes que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. O que acontece aqui? Uma mudança radical de alguém que furtava, que roubava, mas agora houve uma ruptura. Que ruptura é essa? Jesus. Jesus entrou na vida desse homem, na casa desse homem, agora Jesus está ali, e a partir de Jesus na casa e na vida desse homem há uma nova natureza, há um novo homem, há uma mudança radical, e essa mudança radical gera atitude, gera transformação, gera atos, e o ato de Zaqueu é: eu vou dar o que eu tenho, metade para os pobres, e vou restituir aqueles que eu roubei. Por quê? Porque ele se arrepende, e há uma ação transformadora na vida deste homem. Porque quando chega a salvação nas nossas vidas, nós somos transformados de maneira tal que nós passamos a deixar a velha natureza para trás e começamos a viver de algo novo daqui para frente. E Jesus, ele faz essa ruptura na nossa história. Amém, queridos? Beleza, pastor. Entendi, então. Muitas práticas que a gente faz, que a gente dá desculpa, mas que são erradas e ok. E para que aconteça isso, uma mudança radical, Jesus, ele vem na minha vida de uma forma radical, acontece uma transformação. Mas como é que eu mudo, então, daqui para frente? É o terceiro e último momento da nossa mensagem, como eu te prometi. E o terceiro e último momento é essas 3 palavrinhas que você tem que guardar no seu coração. O que tem que acontecer? Tem que despir, renovar e revestir. A gente tira, renova e reveste. Eu vou ler para você, que está aqui na televisão, Efésios 4, de 20 a 24. Se você quiser guardar aí depois para você ler em casa com calma, é Efésios 4, de 20 a 24. Olha só, lê comigo. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é verdade em Jesus. Então, Paulo já começa assim: vocês ouviram falar a verdade de Jesus. Bom, se é que de fato vocês guardaram isso no coração, ok? Então a primeira coisa é o seguinte: não adianta estar no meio.
De fato, somente alguns e aqueles que realmente se submeterem ao Senhor vão reconhecer a palavra do Senhor. Então, alguns não vão ouvir a palavra, mas só estar no meio não significa mudança. De fato, tem que acontecer aqui no coração. E aí ele continua. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a... 2 pontos. Então, vamos lá. Então, Paulo está falando o seguinte, ó. Vocês ouviram falar de Jesus e há uma ruptura na vida de vocês. A partir de agora, vocês vão fazer isso. Com relação à sua velha natureza, ao que vocês faziam antes, vocês vão fazer 3 coisas. E aí o texto continua. Primeiro, deixar de lado a velha natureza, despir da velha natureza, tá? Então você tira a roupa da velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, ou seja, há uma renovação na mente. Romanos 12. A transformação da mente acontece por quê? Porque há uma ruptura. A ruptura se chama quem? Jesus. Então Jesus entra na minha vida, na minha história, é uma ruptura. E ele renova a minha mente. Então agora, ó, eu tiro a velha natureza, renovo a mente em Cristo, e agora o que acontece depois? Eu vou se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Tá claro? Amém, irmãos? Então Jesus entrou na minha vida, o que eu faço? Eu tiro a roupa da natureza velha. O que eu fazia antes eu não faço mais. Eu renovo a mente e o coração, porque a gente tem aprendido aqui domingo a domingo, que não é sobre o que o comportamento faz, mas é sobre o coração, lembra? Então tem que acontecer uma renovação da mente e do coração. Jesus tem que transformar a nossa mente e coração. Transformada a nossa mente e coração, eu visto uma nova roupa. A nova roupa se chama nova natureza em Cristo Jesus. E aí, para Paulo deixar bem claro isso, e com relação a não furtarás, ele vai para o versículo 28, que diz assim, ó, olha aqui na televisão, versículo 28, para ficar bem claro sobre o não furtarás. Aquele que roubava, velha natureza, não roube mais. Diz, tem que tirar, deixar, despir. Então, ó, eu roubava, não roubo mais, tiro a roupa velha, ok? O que eu faço agora? Pelo contrário, trabalhe. Renovou a mente mudou. Antes eu roubava para me ter vantagem, agora eu trabalho. Por que eu trabalho? Porque renovou a minha mente, renovou o meu coração. Agora que eu trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, mas tem um objetivo, para que tenha o que repartir com o necessitado. Nova roupa. Não é só deixar de roubar, não é só deixar de colar, não é só deixar de fraudar. É deixar a velha natureza, renovar a mente e fazer o que é certo. Então, aquele que roubava antes, ele não rouba mais. Mas agora ele está renovado e agora ele passa a trabalhar ao ponto de dar ajuda àquele que precisa. Aquele que colava antes não cola mais. Agora ele estuda. Ele se prepara. Mas ele não estuda apenas. Ele estuda tanto ao ponto de ajudar o outro amigo a que ele também estude. E ele também não precisa colar. Mas eu estou dando exemplo para que ele também chegue lá. Está fazendo sentido? Se eu não dizimava, agora eu renovo a mente, eu entendi que a questão do dízimo não é sobre o outro, é sobre eu e Deus. Agora, na mente renovada, eu passo a não apenas entregar o meu dízimo, mas eu me envolvo em missões, eu me envolvo na obra, eu faço pelo outro, eu trago um alimento, eu levo a fralda do asilo, eu faço o que eu posso para ajudar o próximo. Por quê? Porque antes eu não tinha nada, mas Deus me transformou, me dá um trabalho digno e justo, e agora eu posso ajudar aquele que precisa. É isso. O que eu fazia antes da velha natureza, eu não faço mais. Mas renovada a minha mente, agora eu vivo de uma maneira que agrada a Deus. Eu entrava antes por trás na porta do cinema. Agora eu não entro mais. Mas eu apenas trabalho para que eu tenha o sustento para ir ali. E quando eu tenho o sustento, eu pago a inteira, porque é o que eu tenho que pagar. Tendo pagado a inteira, não faço apenas isso, mas eu faço pelos meus e pago por eles e ajudo aquele também que precisa para que eu entre pela frente e faça o correto a partir de agora. Então a questão está naquilo que eu vou tirar da velha natureza, renovar a mente e colocar uma nova natureza. Agora presta atenção, quando você escolhe ajudar o próximo, é fazendo também de acordo com a palavra de Deus. Porque eu vou falar um negócio para você. Virou moda hoje em dia postar na internet a boa ação. Tem gente que agora vive disso.
Vive. O cara vai, grava um vídeo ajudando alguém, aí aquilo bomba, viraliza, todo mundo fica comentando, parabenizando, que legal, que lindo, parabéns, que top, nossa, se todo mundo fizesse isso. Aí ele está ganhando seguidor, ganhando por conta disso, mais rendimento por conta da internet, e ele está ali colocando para todo mundo que ele está fazendo a boa ação. E aí eu olho para o texto de Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, e Jesus me ensina assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para ser vistos por eles. Se a gente traduzir essa versão para a atualidade, é assim: evite praticar boas obras de justiça para ser visto nas postagens das redes sociais por eles. É isso. Aí ele continua: porque sendo assim, vocês não estão recebendo recompensa nenhuma do Pai que está nos céus. Que quando você dá esmola, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, porque os fariseus já faziam isso. Eles davam uma esmola e tocavam a trombeta. Ei, aqui ó, ajudei um pobre aqui, hein, galera, eu sou bom, hein? Oh! Era isso que eles faziam. Então, Jesus está falando assim, ó, quando você ajudar alguém, não fica tocando trombeta, não fica avisando, não, mas apenas faça. Aí o texto continua: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, mas ao dar uma esmola, que a sua mão esquerda ignore que a sua mão direita está fazendo, para que ao dar esmola fique em secreto, e o seu Pai, que o vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Não tem que anunciar, não tem que fazer anúncio, tem que ajudar e ponto final. O ajudar o próximo não é para que você receba um elogio. Ajudar o próximo é para a glória de Deus. Se faça, apenas faça para ninguém saber. Só ajude, não poste, só faça a sua parte. Deus lhe dará a sua recompensa. Pastor, mas assim, eu vou ser um extraterrestre. Não, deixa eu te falar uma coisa, filho. Você já é um extraterrestre. Você não é desse mundo. Por que eu não posso fazer o jeitinho brasileiro? Porque você não é brasileiro. Você é do reino de Deus. Você é embaixador de Cristo nesse lugar. Você não pertence a esse lugar, você é do céu. E a cultura do céu tem que invadir o seu coração, para que você possa refletir a imagem do céu por todo lugar. Está comigo? Amém? Sabe por quê? Pega a frase de Spurgeon aí. Um cristão deve ser um livro onde o mundo possa ler de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Para muitas pessoas, a única Bíblia que eles vão ler é a sua vida. A pergunta é: que tipo de leitura bíblica eles estão tendo a olhar para você? Quando eles olham para nós, o que as pessoas estão vendo em nós? É isso que a gente precisa perceber. A marca do cristão é ser sal da terra e luz do mundo. A marca do cristão é ser íntegro e verdadeiro e honesto. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus, eu vou pedir aqui agora para que você ouça. Que dessa igreja, na Igreja Batista Betânia, que desta igreja saiam os melhores funcionários, os melhores patrões, os melhores gerentes, os melhores prestadores de serviço, os melhores construtores. Que os médicos dessa igreja sejam os mais atenciosos e caridosos. Que os mecânicos sejam os mais honestos. Que os motoristas sejam os mais íntegros. Que os professores, diretores, terapeutas, conselheiros e mais humanos. Que os advogados, juízes, delegados e policiais sejam os mais justos. Que os atletas sejam os mais responsáveis. Que os políticos sejam os mais honestos, verdadeiros e íntegros. Que o povo dessa igreja seja generoso, caridoso, honesto, íntegro e santo. Para que quando as pessoas passarem por aqui, possam falar assim: olha, eu conheço aquela igreja lá, hein? E eu trabalho com o cara daquela igreja lá. Nunca conheci um cara tão honesto como aquele cara. Olha, eu fui aluno daquela professora daquela igreja. Que professora exemplar. Olha, eu levei meu carro naquele mecânico lá. O cara fez tudo certinho, um cara santo, honesto, não me enganou, falou toda a verdade. Deixou até de fazer mais serviço porque eu não precisava. Falou a verdade para mim. Fui lá, conheci, fui consultado por aquela doutora, olha, conheci aquela enfermeira, olha, conheci aquele irmão, olha, fiz unha naquele lugar, olha, fiz o cabelo naquela pessoa, olha, e todos eles me trataram da melhor maneira, com justiça, com honestidade e com integridade. É isso que eu espero da IBB.
para que por onde a gente passar, as pessoas não tenham o que falar da nossa igreja. Porque quando elas não têm o que falar da nossa igreja, elas glorificam o Senhor. Porque daqui sairão os melhores alunos, os adolescentes, as crianças mais inteligentes, que chegam lá na turma e elas arrebentam, meu irmão. E o professor fala assim: caramba, meu irmão, o que você fez? Eu estou estudando, mas o que você fez ontem? Ontem eu estava na igreja, mas eu tirei nota 10 porque eu estudei mesmo. Eu me dediquei. E ainda outra mais, professor, ajudei aquele ali também, ó. Ele tirou 9,5. Estudou comigo. Para que as pessoas saibam que nós podemos ser os melhores. E quando nós somos os melhores, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Para que as pessoas vejam justiça nas nossas vidas, integridade e honestidade. E quando elas lerem a nossa vida, elas leiam sobre Jesus. Feche seus olhos. Hoje é o dia de tirar a roupa do jeitinho brasileiro. Hoje é o dia de você se despir da velha natureza. Hoje é o dia de você renovar a mente em Cristo e vestir as roupas da santidade. Deixa eu te falar, querido, não significa que você vai acertar o tempo todo, não, porque nenhum de nós é perfeito assim. Mas quando a gente cair, Ele vai nos ajudar. Com misericórdia, Ele vai nos levantar. E quando a gente errar, porque a gente pode errar, a gente vai se arrepender. E a gente vai acertar como Zaqueu. E vai falar assim: olha, um dia eu errei com aquela pessoa lá. E eu vou restituir para aquela pessoa, porque eu falhei com ela um dia. E eu estou arrependido do que eu fiz. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que nessa noite você possa vestir as roupas da santidade. Fique em pé no seu lugar, toda a igreja. E ainda com o seu olho fechado, ainda com o seu coração entregue, eu quero convidar você a fazer essa oração cantada com a gente. E você poder dizer: Senhor, eu quero te dar o melhor. Eu quero te entregar o melhor da minha vida, e entregar o melhor da minha vida é ser o melhor que eu posso ser para as pessoas. É ser o melhor profissional, é ser a pessoa mais justa, mais honesta que eu puder. Para que as pessoas vejam que o meu tratar é como o tratar de Cristo. E que quando elas lerem minha vida, elas leiam sobre Jesus. Queremos ter a sua imagem e semelhança. Queremos exalar mais de ti por onde a gente passar. No nosso tratar, nos nossos negócios, no nosso vender, no nosso comprar. Quando a gente estiver trabalhando, fazendo, realizando, estudando, se preparando, não importa. Não importa qual área a gente esteja, não importa com quem a gente esteja lidando. Senhor, nós queremos refletir a imagem de Jesus, com integridade, com valor, com inteireza, na certeza de que o Senhor será adorado e exaltado através das nossas vidas. Sabe, Deus, a gente sabe que nem sempre é tão simples assim. Às vezes a gente está numa cultura tão assim, já impregnada desse jeitinho brasileiro, sabe, dessa corrupção, de dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, que às vezes a gente faz sem perceber. Parece até que a gente nem está errando. Parece até que nem é pecado. A gente está assim: isso aí todo mundo faz. Isso aí já é tão natural. Mas a gente não quer viver como todo mundo vive. A gente não quer viver o natural, a gente quer viver como Cristo vive, a gente quer viver como o sobrenatural de Deus. Nós não somos dessa terra, nós não somos daqui, nós somos do céu. Então, Deus, implementa a cultura do céu nos nossos corações, para que a gente exale a cultura do céu por onde a gente passar. E todos que negociarem conosco, todos que um dia falarem com qualquer um desta igreja, possam adorar o Senhor e dizer: olha, eu posso ir tranquilo naquela igreja lá, porque lá tem pessoas honestas, sinceras, verdadeiras, íntegras, que pagam o que prometem, que cumprem com o que falam. E lá realmente tem um povo diferente. Senhor, que o teu nome seja adorado e exaltado através desta igreja. Renova a nossa mente, o nosso coração, tira a nossa roupa da natureza antiga e nos coloque a nova natureza em Cristo. E que a gente viva isso na prática do nosso dia a dia. É o que nós pedimos hoje. E Deus, que o amor de Deus o Pai,
A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja presente com todo o povo de Deus parado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar e aqueles que estão conosco pela internet, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que te dê uma semana de muita integridade e honestidade por onde você passar.